Nova Iguaçu, 27 de março de 2019, Colégio Maria Emília, a turma está errado, não é 1000 e tal, é 3000 blá blá blá, correto? 3000 e tal, portanto, ensino médio, são todas as minhas turmas de ensino médio, vocês não vão precisar escrever absolutamente nada, isso aí é só para a abertura do vídeo. Vamos falar da África, minha amada África, minha querida África, ó céus, tá no tio? Pegou? Vamos falar de conflitos recentes na África e da situação de alguns países africanos. Esse material foi produzido em 2008. Nós estamos em 2000 e... Quantos anos já se passaram? 11. Pouca coisa mudou. Ok? Pouca coisa mudou. Nós costumamos dizer que a África é realmente um continente retalhado e em chamas. Segundo o relatório divulgado por organizações não governamentais naquele ano, em 2008, os conflitos armados custaram à África 300 bilhões de dólares. Isso nos últimos 15 anos. Então o problema vem de antes disso. Ok? Vem do processo de descoberta, colonização, Primeira Guerra Mundial, partida da África, e Segunda Guerra Mundial, com a nova partida da África. E com a inserção da África, ou do espaço africano, na globalização. Tranquilo? Beleza. Esses 300 bilhões são equivalentes a toda a ajuda que foi recebida pela África nesse mesmo período, 15 anos. Esse estudo realizado por organizações não governamentais foi o primeiro que calculou o impacto geral da violência armada sobre o desenvolvimento da África, porque até então não se fazia, até então não interessava. Maravilha. Entre o ano de 1990 e 2005, 23 países africanos estiveram envolvidos em conflitos, custando em média às economias desses países 18 bilhões de dólares por ano. Como regra geral, um conflito armado reduz em 15% a economia de um país africano, ou mais, haja vista que parte da população migra, haja vista que parte da população muda de status. O cara era agricultor, se torna soldado. O cara trabalhava no comércio, se torna soldado. O cara trabalhava na indústria, incipiente ainda da África, se torna soldado. E muitos desses soldados falecem. Esse é um dinheiro que a África não pode se dar ao luxo de perder. Ou seja, todo o continente africano sofre uma grande perda, e essa grande perda para eles é de um grau, é de uma intensidade que abala fortemente qualquer economia, principalmente a economia de um continente de 30 milhões de quilômetros quadrados, mas que não está ainda sequer chegando a ser considerado em desenvolvimento. Fora a África do Sul, os demais países são países bem pobres. As quantias são chocantes. O preço que a África está pagando poderia cobrir custos de resolver problemas como a crise de disseminação do HIV e da AIDS, educação, água tratada, prevenção e tratamento de tuberculose e malária. Gente, a África sofre ainda hoje com AIDS, tuberculose e malária. Não é pouco não, é muito. Isso quando o cara não sofre dos efeitos da fome. Daqui a algum tempo eu vou colocar uma figura ali no quadro que vai mostrar para você o que é fome. Deu meio-dia, você não almoçou, isso não é fome, isso é vontade de comer. Fome é necessitar do alimento e não receber o alimento por um longo período. E a falência orgânica resultante desse processo. Vamos nós.
95% dos rifles que são usados nos conflitos na África são chamados Kalashnikov, como a AK-47, que são fabricados fora do continente, segundo estimativas do relatório. Ou seja, da mesma forma que não nasce arma e munição dentro de favela, não nasce arma e munição na África, vem de fora. O território da África, da mesma forma que o território da favela, acaba se revelando, acaba sendo um palco desse conflito, não por sua natureza, mas em virtude da característica econômica que ele acaba adquirindo. Todos os conflitos, ou a maioria dos conflitos que você encontra nos mais variados lugares do mundo, tem um caminho ou um viés econômico e político, ou por disputa de força de posto de trabalho, ou em virtude da emergência de nacionalidades e conflitos por autonomia dessas nacionalidades. Porque quem se afirma, eu sou de Botsuana, quer gerenciar o seu território. Se Botsuana estiver sob domínio de um outro território, de um outro país qualquer, esse processo de autonomia vai levar a conflitos. Legal. O caso do conflito em Ruanda, suas relações com os países vizinhos e os desdobramentos atuais até 2008. Mapinha mostrando a localização de Ruanda. Queridos, 30 milhões de quilômetros, Ruanda daqui, extrapola para cá, República Democrática do Congo, Uganda, Tanzânia, Burundi, nenhum país desenvolvido. Nenhum desses países tem uma força da França, tem a força da Grã-Bretanha, tem a força do país de Gales, tem a força da Holanda, tem a força da Dinamarca. São todos países fortes. É muito difícil para a gente entender como é que o cara é africano e ele se acha diferente do outro africano. Estas nacionalidades aqui não foram eles que se atribuíram. Foi o processo de colonização que criou, que fomentou, que semeou essas nacionalidades e as diferenças que se estabelecem entre esses casos. Linguística, manifestação cultural, relação com a natureza, tudo serve para você dividir aquilo que deveria ser uma coisa só. Imagina, maldição, é o meu? Não, tranquilo. Já escolheu o meu, né? Ele interrompe a gravação. 30 milhões de quilômetros e um governo central. Governo central. Seria mais fácil ou mais difícil a negociação? Seria mais fácil ou seria mais difícil a negociação? Mais fácil, né? Não, mais difícil. O cara estabelece um valor ou uma cota para a mercadoria do território dele e você que mata ele, não ele que mata você. O problema é que há ainda uma coisa chamada divisão internacional do trabalho. Não adianta você ser dono desse território imenso, você estabelecer que as commodities daqui elas vão ter um valor X, se no mercado internacional elas têm um valor bem abaixo. Seria o caso. E a economia mundial seria o caso desses caras se centrarem no seu desenvolvimento industrial autônomo, espalhando a atividade industrial por todo o território, realizando a produção e o consumo interno, o excedente de produção para o mercado externo. Para sustentar a economia mundial, uma vez que isso acontecesse, esses caras começassem o processo de espalhar pelo território, revolução industrial, autonomia, qual seria o país do mundo que teria a maior satisfação de fazer negócios com eles? Que teria até o prazer de exportar para eles, a preço de custo, permitindo a exploração do modo de fazer as coisas? Qual seria o único país do mundo que viria aqui e forneceria a eles, até mesmo máquinas, e permitiria engenharia reversa no processo de formação dessas máquinas? Nunca. Nunca. China. China. Não porque o chinês é bonzinho,
mas porque o chinês está em competição com quem? E com a Rússia. Tranquilo? Forneceriam com certeza, alavancariam, auxiliariam a alavancar esse processo, fariam sociedades nas mais variadas formas, para que esses caras desenvolvessem uma autonomia e competissem no mercado internacional. Ia ser uma beleza, mas isso é um sonho, tá? Porque a realidade é outro papo. É que nem o Brasil. Para se entender o legado de um crime, é preciso ter dele uma memória detalhada. Ninguém estuda a África senão em decorrência dos problemas dela hoje. Para entender a África, você tem que entender o processo de descoberta e de colonização da África. Se você estudar o processo de colonização da África, você vai ver que o que eles fizeram com os africanos antes da Primeira Guerra Mundial já foi pavoroso. O que eles fizeram com os africanos depois da Primeira, da Segunda e na globalização é pior ainda. Porque tudo o que acontece no território sagrado de Mãe África hoje é resultante dessas forças citadas anteriormente. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mundo da Guerra Fria e o mundo da globalização. Os países da África estão obrigados, por uma divisão internacional do trabalho bem específica, a estar numa posição e nada os tira dessa posição. Não é que eles queiram, é que, por exemplo, o cara tem, os países da África têm no seu território todo tipo de recurso natural para que você fomente a atividade industrial, para que você desenvolva novas máquinas, novos processos de produção, novos modelos de automóveis. Tranquilo? Tem. Mas eles podem fazer isso? Por que eles não podem? Porque as montadoras e as produtoras já fatiaram o mercado. E a parte que cabe aos países africanos não é a de produtor de automóveis. É a de produtor. Os países africanos não conseguem nem produzir o próprio alimento que consomem, gente. A economia internacional está assim. Você vai produzir laranja porque atende ao mercado americano, você vai produzir soja porque interessa ao mercado americano, tudo que se produz interessa ao mercado externo, muito pouco ao mercado interno. Se a África se centra em si e passa a produzir para o seu mercado interno e depois para o mercado externo, ela cria um novo patamar de relações com o mercado internacional e um novo patamar de relações internas. O problema também é que a África tem muitos traumas internos. Estas nacionalidades africanas são terríveis. Eu e o Rafael temos o mesmo aspecto físico. Olha para o bonitão lá. Temos o mesmo aspecto físico? Somos diferentes? Isso pode fundamentar nacionalidades diferentes? Sim. Pode. O que nós não podemos esquecer é que nós somos parte da desgraçada da espécie humana. Quando nós fundamentamos nossa nacionalidade sendo diferente, quando uma começa a negar a humanidade da outra, aí estragou. E foi isso que os caras fizeram com a África. Às vezes, para que uma nacionalidade emergisse, ela precisava negar a humanidade da outra. Ela precisava extinguir fisicamente a outra. Terrível, né? Vamos lá. Pela primeira vez na sua história, as Nações Unidas decidiram que era necessário utilizar a palavra genocídio para descrever o que estava acontecendo em um pequeno país africano. Ruanda era
antes de maio de 94, o país mais densamente povoado da África. Na média nacional, o povo Tutsi chegava a pouco menos de 15% da população de Ruanda. Vou repetir, na média nacional, o povo Tutsi chegava a menos de 15% da população total de Ruanda. Mas em uma província específica chamada de Kibuye, a relação que havia entre os Hutus e os Tutsi era meio a meio. Deixa eu escrever, vai ficar bonitinho. Total de população 15%. Num lugar X, meio. Esqueceram não, né? Eu falei que o lugar é densamente povoado. O lugar é densamente povoado. Espalhados pelo país, eles somam 15%. Num dado lugar, eles são metade da população. Aí, nesse lugar, emerge a nacionalidade deles, com mais força. Nesse lugar específico aqui, eles não são um número pequeno, eles são um valor significativo. Então, a sua cultura grita. A sua cultura brilha. Aqui ela se reinventa e reifica. Está tudo pronto para uma guerra civil. Porque Tutsis, Hutus, não são, atenção, não são ruandenses. Eles são o quê? Tribos diferentes. Falei alguma coisa errada? Eles são tribos diferentes. Eles não têm um sentimento de nacionalidade. Aí vem o problema da colonização. Eles criaram as fronteiras, criaram as nacionalidades, deram o território, deram a nação, reconheceram como nação soberana, mas a unidade política interna, ela é íntegra ou ela está fragmentada? Cuidado, que nem o Brasil hoje. Nordeste, Centro-Sul e Sul. As questões políticas internas e as contradições estão criando 3 estados diferentes. Espero eu que continue tudo junto e que não haja uma partição. Mas há uma tendência de acirramento das contradições internas e isso pode degringolar para uma separação. Tanto pode acontecer algum evento amanhã que catalise isso, essa porcaria acelere, quanto pode acontecer algum evento amanhã que neutralize esse processo. Mas é um processo que está em curso. Ruanda era, antes de maio de 94, o país mais densamente povoado da África. Ruanda tinha muita gente junta no território. E em um dado lugar, 50% entre essas 2 tribos. Mas ainda assim, 2 tribos diferentes, sem unidade. Beleza. A província de Kibuye, a relação entre Hutus e Tutsis era meio a meio. Em 6 de abril de 94, 250 mil Tutsis viviam em Kibuye. 30 dias depois, 200 mil foram assassinados. Tá bom o número? É expressivo? Vamos traduzir? Eram pelo menos 250 mil Tutsis, pelo menos 250 mil Hutus
30 dias depois, 200 mil assassinados. Executados, mortos, aleijados. Pegando uma estimativa mais acurada, 800 mil mortos em 100 dias. Isso dá 333,3 pessoas assassinadas em uma hora. 5,5 pessoas exterminadas por minuto. A maior parte dessa matança ocorreu nas 3 primeiras ou 4 semanas. Some-se a essa taxa de mortos os não computados porque foram mutilados e não morreram em decorrência de ferimentos, bem como a contínua e sistemática violação de mulheres tutsis. Captou? Eu não mato, eu alejo. Posso dar exemplo? Cortar as mãos. Cortar os pés. Cortar o calcanhar. Sabe o que significa? Não, tô gravando. Apareceu? Sabe o que significa? Você dá um corte no tendão de Aquiles de alguém, essa pessoa vai andar? Vai se arrastar. Ele vai se arrastar. Vai ter muita dificuldade de locomoção. Muita dificuldade de locomoção. Ações da comunidade internacional e a situação dos campos de refugiados. As Nações Unidas. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Essa porcaria dessa canção vai imortalizar a magnífica Elza Soares. Depois que nós começamos a prestar mais atenção no número acentuado de ações que dão como resultado a morte de pessoas negras, é que se percebeu que a carne mais barata do mercado é a carne negra. E a carne mais barata pode ser consumida ou desperdiçada? Desperdiçada, não tenha dúvida, desperdiçada. É tão barata, tão abundante, que você pode jogar fora. Você pode pegar, armazenar e deixar ela armazenada, estragar enquanto armazenada, se tornar imprópria ao consumo enquanto armazenada. Quem nunca viu isso? Carne guardada na geladeira que perde qualidade. Ok? Nações Unidas pouco reagiram durante o massacre e diziam que não podiam agir apenas em caso de legítima defesa. É deboche, né? Quando eles querem, eles podem. Lá vou eu. Estados Unidos redigiram um documento. Deixa eu virar um pouquinho para cá. Assim, se alguém botar a cabeça ali de novo, não me atrapalha. Redigiram um documento apontando as razões para evitar participar de missões humanitárias da ONU. Não tem petróleo. A embaixada americana era contra, inclusive, deixar em Ruanda 270 tropas de soldados da ONU. Após reivindicar o controle da missão, os americanos se dispuseram a cobrar apenas 15 milhões de dólares para emprestar 50 blindados à União Africana. A União Africana seria a entidade supranacional da África que administraria ou estaria ali evitando o conflito. A União Africana também forneceria soldados para estabelecerem-se ali. A França, olha que lindo, a França não aceitava o argumento de que era um massacre de Tutsis por Hutus, afirmava que era uma questão tribal, mas enviou uma expedição militar a Ruanda
como missão humanitária, criando a Operação Turquoise, no Zaire hoje RDC, e desembarcaram com uma frota de 20 aviões militares e uma impressionante força de artilharia e blindados. Não é infantaria não, tá? Vou repetir. 20 aviões militares, artilharia e blindados. Isso é para combate de longa distância, sem corpo a corpo. Detalhe importante, até o genocídio de 94, a França enviava grande carregamento de armas a Ruanda e no começo dos anos 90 auxiliaram o exército ruandês. Treinamento. Em 28 de abril de 94, 250 mil Hutus fugiram do avanço da chamada Frente Patriota de Ruanda, um exército rebelde em direção à Tanzânia. Começa o problema para a vizinhança. Foi a maior e mais rápida fuga em massa através de uma fronteira internacional. A Frente Patriótica lutou contra um exército 2 vezes maior. Como a Frente Patriótica avançava rapidamente, mais de 1 milhão de Hutus fugiram para o oeste, próximo à fronteira com a RDC e com Burundi. Mais gente fugindo. Em 2008, havia uma guerrilha Hutu no sul da República Democrática do Congo para criar a Hutulândia. Essa milícia controlaria uma expressiva área da RDC e frequentemente realizava incursões no território ruandês. Isso em 2008. Eu acredito que de lá para cá, esses caras podem ter perdido qualidade e podem ter se tornado uma milícia com características diferentes do que eles eram originalmente. Vocês precisam ver essa imagem. Eu volto para a imagem. Também temos o caso da Somália. A Somália não tem governo central desde 91, quando milícias ligadas a clãs ou famílias derrubaram o ditador Siad Barre, exceto por 6 meses em 2006, quando uma milícia islâmica ocupa a capital Mogadíscio e consegue se manter no poder. Olha a figura. Olha a figura. Decepou aqui e aqui ele brincou com as mãos dela. Ela tem uma ponta de alguma coisa que sobrou aqui. Como é que vocês classificariam a ideologia que justifica essa atitude? Não é sistema econômico, é a ideologia. Como você classificaria essa ideologia? Gentileza sua. Assassino em cima, isso é gentileza sua. Ele se machuca, ele sente prazer sexual com isso. Isso é masoquismo. É o cara que bate em si mesmo e a pessoa sente prazer. Que ideologia é essa, gente? Que aceita e justifica isso aqui? Diz até que ela mereceu. Que ideologia é essa que diz que ela até mereceu o que ela sofreu? Fala! Fala! Nazista. Ó, não é sistema
ideologia que se expressa numa tortura, numa crueldade, numa covarde contra uma pessoa indefesa. Se isso aqui fosse resultado de combate, eu não diria nada. Mas isso aqui não é resultado de combate. Isso aqui é ataque a uma vida isolada. Isso aqui é um ataque a uma vida isolada. Pega as pessoas, coloca numa fila, obriga as pessoas a se ajoelharem e colocar o braço no cepo no tronco da árvore e decepa. Aí essa outra aqui, a mão ela mexeu. Não mexeu, ele ao invés de cortar aqui, ele cortou aqui, ele brincou de... Tranquilo? Tô? Você começou, Mike? Eu. Por favor. Tô? Deixa eu ouvir aqui, por favor. Não entendi nada. Não ouvi, fala alto. Esse tipo, sim, senhora. Vamos lá. Rio de Janeiro, há alguns anos atrás. Ó, tô irritado, hein? Senta. Rio de Janeiro, alguns anos atrás, eu estava chegando para trabalhar, acho que foi antes de 2015, ainda trabalhava de manhã aqui, bem cedo. 29 pessoas foram executadas e os corpos foram largados ao longo da Brasil, Dutra e Escambaquara. 29 pessoas. Até hoje você não sabe qual foi o objetivo desse massacre. Isso é nazista? Não tem a menor dúvida. Mas quando você descobrir o objetivo político, aí você pode caracterizar como um crime nazista, um crime contra a humanidade. Tranquilo? Vamos lá. Falar da Somália. Ô meu pai, dá-me paciência. A Somália não tem um governo central desde 91. Tô aí na bagaça? Tô aí na bagaça? Quando milícias ligadas a clãs derrubaram o ditador Siad Barre, exceto por 6 meses em 2006, quando uma milícia islâmica ocupou a capital Mogadiscio e conseguiu se manter no poder antes da invasão etíope apoiada pelos Estados Unidos. O país vive, pelo menos até 2008, mergulhado na anarquia, além das milhares de mortes, refugiados, destruição da infraestrutura. Aí vem a alta global do preço das commodities e ou alimentos, o que ajudou a levar o país para o topo da lista dos países mais falidos economicamente. Se o país está falido economicamente, a população se alimenta bem ou se alimenta mal? Hoje, mais de 2,6 milhões dos 8 milhões de somalis dependem de doações de alimento para sobreviver. Segundo a ONU, até o final desse ano, 2008, esse número pode subir para 3 milhões de pessoas. Mapinha mostrando a localização da Somália. Agora eu vou trabalhar um pouquinho com a imagem.
Mapinha mostrando a localização da Somália. Queridos, Somália. A Etiópia tem saída para o mar? Rola um ódio? O Estado somali evita ou impede que a Etiópia tenha acesso ao mar. Rola um ódio. O Estado somali impede que as exportações etíopes cheguem. Para passar aqui, rola tarifa alfandegária? Encarece? Rola um ódio. Tudo é motivo. Até porque são duas nacionalidades diferentes e uma é empecilho a certas facetas do desenvolvimento da outra. Rola um ódio? Rola um ódio. Bora. Queridos, campo de refugiado. Eu quero que vocês vejam isso. Eu estou falando de fome e miséria, vocês não sabem o que é fome e miséria. Isso aqui é fome e miséria. Esse garoto está esquálico, surumbático, raquítico, da pele e osso. Quer matar esse cara? Dá uma sopa para ele. O organismo dele não processa mais o alimento. Sopa. Prato de sopa. Esse que vocês jogam fora aqui. Dá um prato de sopa para ele, você mata o cara. Prato de sopa. Soro caseiro. Até o organismo dele se recuperar. Soro. Até o organismo dele se recuperar. Recuperou? Aí você entra lenta e gradualmente com alimentação sólida. Porque esse cara aqui, deve ser esse aqui, ele estava em autofagia. Ele estava se consumindo. Essa criança aqui, as costas dele eram uma verdadeira colônia de moscas. Ele estava vivo porque o organismo não estava morto. Mas quando pegaram esse garoto aqui, que deram um banho nele, sabe o que é derme ou verme? Aquela larva? Tinha muito. Assistam o filme Amor Sem Fronteira. Vocês vão ficar horrorizados, vão. Mas é pinto perto da dor que realmente se sente quando você vê uma criança nesse estado. Algumas crianças brasileiras do Nordeste chegaram a ficar assim. Isso o governo brasileiro não fala. Para isso não tem ajuda humanitária. Para aquele cara que está abandonado ali no centro do Nova Iguaçu, sentado na calçada, que às vezes você vê que o cara está assim, de olho aberto, um morto vivo, para esse infeliz não tem ajuda humanitária. Esse garoto aqui, ele foi pego, foi lavado, foi limpo. Se você pegar uma criança dessa e achar que você tem que dar uma vacina nele, você mata ele, tá? Pegou uma criança desse estado aqui, pele e osso assim, quando ele estava mole. Não dava nem para pegar esse garoto, de tão contaminado que ele estava. Aí foram limpando, foram lavando, retiraram todos os ovos. Quando as pessoas chegam nesse estado aqui, ele está tão insensível que as criaturas estão se reproduzindo no corpo dele, ele não tem força para reagir. Então estava escada aqui, nos olhos dele, tinha larva de bicho. Sabe como é que é isso aqui? Isso aqui é fome. 2h da tarde, você não almoçou? Você está com vontade de comer. Isso aqui é fome. Ele está tão fraco que nem terra ele pode comer. E criança, quando está com muita fome, come até terra. Não viram, não? Ainda mais quando está com verme. Outra coisa, infestado de verme.
Isso aqui é forno. Você tem que pegar essa criatura aqui e ir limpando, ir lavando, de 2 em 2 horas, ir bem, com muito cuidado, pouca quantidade de soro caseiro, ele ia se recuperando, para o organismo dele voltar às suas funções normais e depois de um certo tempo testar o sangue dele para ver se ele já pode ser vacinado, aí sim vacinar, tem muito cuidado com a vacina, se a vacina for muito forte, mata o garoto, se for uma antitetânica muito forte, ele vai morrer, se for uma vacina contra a cólera muito forte, vai matar o garoto, ele tem que se fortalecer, ser vacinado, aí vai, bem gradualmente. Mas posso te garantir uma coisa, a ossatura dele está comprometida. O desenvolvimento cerebral dele não vai ser pleno. Porque no momento em que ele mais precisava, ele não teve. Depois de um certo momento em que ele estiver lá na fase adulta, ele pode ter ossos fracos e quebradiços. Como muitos têm ossos fracos e quebradiços. Vocês já viram isso? Eu, por exemplo, por conta de um processo de desnutrição de imbecilidade da minha parte, que não queria comer, eu queria ficar de barriga cheia, eu tenho, as minhas pernas não esticam, elas são dobradas assim, elas não esticam, eu tenho descalcificação óssea. Sabe quando chega uma certa hora e você ao invés de encarar o feijão, o almoço, o feijão, arroz, como é que é o nome? Quiabo, o aipim, a carne, eu não gosto disso não. Eu ia lá e tomava fazer comer o quê? Papinha. O que é papinha? Leite, café, açúcar e pão. Fiz muito isso. O ser humano não é inteligente. Ele não é inteligente. Ele é preguiçoso. Eu queria ficar cheio para ir fazer as coisas que eu queria fazer. Aí eu substituí a alimentação como tantos substituem. Muitos. Hoje, por exemplo, o almoço é o quê? Arroz, feijão, quiabo, aipim e carne. Eu vou ficar de frescurinha. Talvez eu comece a feijão com arroz. Eu não aprendi. Um detalhe. Quando eu estou com fome mesmo, eu como qualquer negócio. Já passei fome, não sei o quê. Qualquer negócio. Colocaram um prato na minha frente com uma pá de coisa que eu não gostava. Eu só não consegui comer a dobradinha. O resto eu comi. Aquela carne mole, aquilo ali realmente deu uma virada de zoio, eu não consigo mais, o resto eu comi. Eu só voltei a lamber a dobradinha. Dobradinha é língua de boi, gente. Eu só voltei a lamber. Se você gosta, não tem problema. Eu fiquei de frescura com o alimento e eu desenvolvi uma aversão. Então, se você botar língua, eu não tenho impacto na fome. Vamos embora. Mais um conflito. Passa rápido lá. Mais um conflito. Conflito em Darfur, no Sudão. Gente, esses conflitos são basicamente por conta das diferenças entre essas nacionalidades. Esses caras não se entendem enquanto africanos. Eles não pensam numa unidade africana. Eles acreditam que o Chad é mais importante do que o Sudão. A República Centro-Africana, essa nacionalidade é mais importante do que a República Democrática do Congo. Ele acredita que uma característica física dele, enquanto homem negro de Uganda, ou faz melhor do que o homem negro do Chad. Eles podem até ser racistas. São nacionalidades diferentes. Não foram criados para se entender enquanto africanos. Aí o cara olha para esse outro negro do Chad e o considera melhor ou pior? Pior. Aí ele trata o cara como pessoa de 8ª categoria. Segunda seria gentileza, 8ª categoria. Darfur, Sudão,
Cronologia: 2003, 4, 5, 6 e 7. Olha, eu queria saber qual é o viés econômico desse problema. Tem a questão política da nacionalidade, que o território foi incorporado. Sabe quando o cara pega e toma? Foi incorporado, então a questão aqui não é econômica, é política. Foi incorporado sem que a população local aceitasse esse processo. Esses caras querem sua independência por conta disso. Em fevereiro de 2003, rebeldes começam uma rebelião contra o governo central do indiscriminado. Cessar-fogo acordado, União Africana manda 7.000 soldados. Embora você tenha um cessar-fogo acordado, a luta continua. A luta está saindo sem nada. Julho de 2005, Tribunal Penal Internacional abre investigação sobre crimes de guerra nessa região. O governo do Sudão proíbe a entrada de integrantes do Tribunal Penal Internacional. Olha a contradição aqui, ó. Acordo de paz negociado. Março, missão de direitos humanos da ONU acusa o governo do Sudão de orquestrar e participar de crimes em Darfur. Tem uma rebelião, o governo do Sudão combate essa rebelião, a luta. O militar do exército do Sudão acaba considerando isso aqui uma província rebelde. E província rebelde tira de porra de bomba. Aí os caras que vêm dessa província rebelde como uma pessoa ou um grupo que precisa ser amansado, vai, passa rapidinho, como um grupo que precisa ser amansado, começam a cometer atrocidades e crueldades contra esses caras. Aí fica feio. Mais de 200.000 mortos, mais de 2 milhões de refugiados, mais de 7.000 soldados das forças de paz da União Africana. Queridos, cadê a ajuda humanitária? Cadê o soldado israelense aqui? Vou sacanear sempre. Cadê a ajuda humanitária brasileira pra cá? É por isso que eu acho que os caras são falsos, são dissimulados, são mentirosos. São sim. Se não houver interesse econômico ou político, os caras não vão dar ajuda humanitária. Tá bom, cara. Eu posso estar errado? Posso, mas eu acho que eu estou certo. Vida que segue. Deixa eu ver. Alguém sabe por mais horas? Vou só falar mais um pouquinho e encerro. Tô? Os confrontos em Darfur começaram em 2003, quando rebeldes negros atacaram alvos do governo nacional, exigindo mais autonomia para a região. Então é uma questão política. E o fim da discriminação em favor dos árabes. Então rola também o conflito religioso. O governo e as milícias árabes reagiram com ataques em série, deixando mais de 300.000 mortos e 2 milhões de refugiados. Tá rolando um ódio forte aí, né? Quando você mata 10, 15, 20, pode até ser dano colateral, mas quando você mata 200.000, 300.000, não escreve. Grupos de defesa dos direitos humanos e o Congresso americano já classificaram a situação de genocídio. Em maio de 2006, alguns rebeldes assinaram um acordo de paz. O acordo acaba rejeitado pela maioria dos insurgentes, que integram mais de 10 grupos. Nem mesmo entre eles têm um comando central. Como é que vai dar certo isso? Não vai dar certo hoje, nunca. E essas forças rebeldes, militarizadas ou paramilitarizadas, sem um comando único, fica mais difícil ainda você negociar com grupos em separado.
Ok, gente. Tá bom por hoje. Na próxima aula tem mais.